Ok. Então, deixa eu começar. Ok, eu estou aqui com o nosso amigo Gustavo Muniz, e nós vamos fazer uma daquelas sessões de pergunte, né, ao professor. E então, Gustavo, você quer dar uma introduzida, dar uma abertura aí, dizendo para todos aqueles que vão assistir esse bate-papo, né? Qual é a sua questão, qual é o assunto, qual é o tema dessa conversa? Certo, obrigado, professor. Então, vamos lá. Ontem eu mandei uma pergunta para o professor Arlindo com referência à autoestima do Giva, né? E eu tinha comentado com ele anteriormente que, bom, eu já venho estudando há algum tempo e na medida que você estuda, você começa a entender que o aspecto emocional do indivíduo, a autoimagem que ele tem é uma parte que você não pode passar por cima, e eu estou tendo um pouco de dificuldade, apesar dos meus esforços, dos estudos, de ouvir as aulas e estar o tempo todo ali me expondo, de estar desenvolvendo essa autoestima, né? O meu Giva ainda tem uma autoestima que não está em conformidade com o que eu venho estudando, né? Por um lado, você entende que você é a verdade do tempo e do espaço, e por outro lado, você tem um Giva que se sente pequeno, inadequado, inseguro, que é incapaz de realizar ações de qualidade com o seu meio, né? Às vezes até te atrapalha em tentar ser um contribuidor, por conta daquela autoimagem que te... Enfim. E aí o que eu queria saber do nosso professor era se o que pode ser feito, né? Em termos de como é que eu posso melhorar a autoimagem, a autoestima, se essa e qual é que é a relação que isso tem com o autoconhecimento, né? Como é que essas duas coisas se relacionam? Como é que a gente pode trabalhar nisso? É isso aí, professor. Então, ótimo. Isso é uma boa questão. O relacionamento entre a questão do Jiva, né? O aspecto dessa tendência inerente a todo Jiva de inadequação, insuficiência, inferioridade, né? A relação entre esse aspecto da nossa existência com com aquele outro aspecto absoluto que é a nossa consciência infinitamente não limitada, né? Então, quando nós estudamos o Vedanta, nós entramos em contato com a verdade, né, pura e absoluta a respeito daquilo que nós somos, né, em realidade, mas ainda assim nós devemos transacionar nesse mundo aparente chamado Mithya, e transacionamos sempre através do nosso jivinha, né? E a gente quer que o jiva, né, curta, né, essa transação, né, com o campo, né, ao invés de sofrer, que ele possa desfrutar, curtir, né, se satisfazer com essa oportunidade de estar vivo, né? Apesar do fato de que Mithya não é realmente real, que o Jiva é simplesmente uma projeção aparente, que na verdade é tudo somente a consciência. Como a gente pode conciliar esses dois aspectos e como a gente, como você colocou muito bem, Gustavo, como a gente pode viver nesse mundo através de um Jiva que sofre de toda essa problemática psicológica humana, é o ponto de vista da consciência, né? Então, como a gente pode convergir, né, trazer esses dois aspectos da nossa existência de tal modo que a gente viva não de modo split, não? Como se fosse uma esquizofrenia, né? Eu sei tudo, eu sei o que eu sou, etc., mas ainda assim eu não vivo aquilo que eu sou, eu não vivo aquilo que eu sei. Meu conhecimento é uma coisa, minha experiência é uma outra, né? Esse é um outro modo da gente observar, compreender isso. Meu conhecimento é uma coisa, minha experiência é uma outra, né? Então, a primeira coisa da compreender, Gustavo, é que esse não é um problema somente seu, é um problema de todos, entendeu? Em graus diferentes, todos nós nascemos com esse sentimento profundo de inadequação, insuficiência, e todos esses complexos que nós temos, né, de nunca ser suficiente, nunca ser inteligente o suficiente, nunca ser sábio o suficiente, sempre comparando com os outros, né, e nos comparando. Então, essa é uma problemática de todo ser humano, tá? Como a gente
faz essa transição entre um jiva que se sente small, pequeno, inadequado e insuficiente, num jiva sano, é o que nós chamamos de processo de transformação do jiva. Né? Então, esse processo de transformação do jiva é um processo gradual que envolve tempo, que envolve paciência. Esse processo de amadurecimento e de transformação psicológica, mental, emocional, intelectual do jiva é um processo que requer muito esforço pessoal da parte do jiva. Né? Esforço a todos os níveis. O nível que é mais produtivo é no nível espiritual, como você está trabalhando, né? Então, você está trabalhando através do Jnana Yoga e do Karma Yoga do Vedanta. Através do Jnana Yoga e do Karma Yoga do Vedanta, né? Você está trabalhando esse processo, né? Acelerando esse processo de purificação, refinação, ou refinamento, ou elevação, né? Da sua personalidade, né? Como jiva, né? Então, esse é um processo, Gustavo, que requer paciência, não é uma coisa que se transforma do dia para a noite, entendeu? E a questão é que é um círculo vicioso isso, porque o jiva precisa estar purificado o suficiente para poder reter esses conhecimentos finais do Vedanta, né? Esses conhecimentos finais do Vedanta são os melhores e os mais potentes purificadores da mente. Mas, ainda assim, esses purificadores potentes, que são os ensinamentos védicos, eles requerem uma mente já purificada até um certo grau, entendeu? Requer Entendi. uma preparação da mente, uma mínima preparação da mente. Tá? Então, o Jiva, ele quer crescer rapidamente, ele se encontra diante do Vedanta, ele recebe todos os ensinamentos, ele compreende esses ensinamentos intelectualmente, mas ainda assim esses conhecimentos não são retidos porque a mente do Jiva não está ainda devidamente preparada para receber, processar, digerir, internalizar e integrar esses ensinamentos de modo que o meu conhecimento e a minha vida, o meu conhecimento e a minha experiência sejam em total integração, em total harmonia, né? Então, esse processo, essa dificuldade que você está tendo é como se fosse um time lag, né? Um tempo, né? Uma distância de tempo entre aquilo que você já sabe, entendeu? Mas aquilo que ainda você está processando em termos de papa karma, karmas passados. Esses karmas, né? São o resultado desses karmas passados, esse sentimento profundo de insatisfação com você mesmo, de baixa autoestima, né? Eu me identifico com você porque eu passei por isso a nível muito extremo, entendeu? Minha autoestima, quando eu tinha a sua idade, era muito baixa, muito baixa, entendeu? Então, eu tive que trabalhar esse processo do ponto de vista psicológico. Eu fiz um pouco de terapia, que às vezes é uma ferramenta de grande ajuda, entendeu? Mas eu trabalhei isso principalmente através da meditação e todos aqueles grupos, né, em torno a Osho Rajneesh, no meu tempo de comunidade, de ashram, com as pessoas, etc. Eu tive a oportunidade de observar essa programação negativa do meu jiva, entendeu? Que era muito profunda, eu compreendi um pouco essas raízes dessas programações, né? Mas ainda assim, essas programações, elas jamais deixam o jiva, entendeu? São impressões profundas que quase sempre vêm já de outros nascimentos, e aí, nesse último nascimento, a gente já nasce numa família, num meio ambiente, numa cultura mais ou menos desenhada sob medida, né? Para você ter a oportunidade de ainda assim crescer, né? Ainda assim melhorar esse programa, ou desenvolver esse programa positivamente, entendeu? Desenvolvendo essa autoestima positiva, essa ideia, esse amor próprio. Amor próprio é uma palavra mais justa, entendeu? Então, esse é o trabalho
que todos nós vivos humanos temos, né? O trabalho de crescimento pessoal, que no nível mais elevado ele se torna um crescimento espiritual, né? Então, como desenvolver isso? Você já chegou no Vedanta, você conhece o Karma Yoga, você está totalmente mergulhado nesses ensinamentos, mas ainda assim você tem essa problemática do Jiva, né? Eu diria que praticamente você não precisa voltar no tempo e começar a fazer psicanálise para compreender se o seu problema vem do seu tio, da sua avó, de uma rejeição aqui, uma rejeição ali. Aham, Quase, aham. quase todo o problema de todos nós é linked, é ligado a um sentimento de não ser amado, de não ser digno de amor, entendeu? Esse self-love, esse self-love, ele depende dessa nutrição mais fundamental que nós recebemos da vida, que é o amor que nós recebemos, um feedback positivo que nós recebemos das pessoas em nosso redor, naquela idade de meses, 1, 2 anos, se a gente não recebe muitas vezes esse amor, e se esse amor não for um amor saudável, porque às vezes nós recebemos amor, por exemplo, minha mãe me amava muito, mas me amava de modo sufocante, me amava de modo exigente, ela queria que eu fosse perfeito, entendeu? Então é um amor sufocante, um amor que com preço tão elevado, entendeu? De em termos de exigência, que ao mesmo tempo a mensagem que ela me passava é assim, não, você não é digno de ser amado porque você não é perfeito, entendeu? Você faz isso, você faz aquilo, você é levado, você vai isso. Então, todos nós temos esses problemas, né, que são essas impressões mais primárias que são, né, que são programadas, que são estampadas, né, no nosso corpo causal, e que a maioria dessas impressões elas exercem um efeito sobre nós por toda a nossa vida, Gustavo. Toda a nossa vida. Vou te dar um exemplo muito simples. O meu sentimento de inadequação, insuficiência, meu complexo de inferioridade, meu alto amor, tudo isso era tão baixo, tão baixo, tão baixo, e depois eu comecei a dar a volta por cima. E, naturalmente, esse complexo de inferioridade, ele se manifestava, no meu caso, como um complexo de superioridade. Eu me tornava arrogante, tentando mostrar para as pessoas que eu era uma pessoa, né, muito superior, muito elevada, etc. E com muita raiva, muita energia de raiva também, entendeu? Então, esse sentimento, eu passei pela minha idade estudante, eu entrei na minha idade de profissional e depois eu iniciei meu período de vida com Osho Rajneesh, e durante todo esse período, esse sentimento de inadequação, insuficiência, inferioridade era sempre ali comigo, me fazia me sentir mal, eu não me amava, entendeu? E eu achava que ninguém pode me amar, como as pessoas vão me amar se eu não me amo, se eu não sou satisfeito comigo mesmo, entendeu? Eu recebi esse feedback, né? Quando eu era pequenininho, que eu não era uma pessoa digna de ser amada, eu acreditei, porque eu não tinha modo de discriminar realmente tipo de feedback, entendeu? Eu internalizei tudo isso e depois eu comecei a projetar em todo mundo. Eu era uma pessoa tímida, medo de me expor, medo de falar, qualquer coisa. Eu viajava pensando que as pessoas estavam me criticando, entendeu? Qualquer coisa eu ficava super irritado e nervoso, com raiva, pensando, você não me ama, você não está me criticando, está falando isso e aquilo. Então, eu era como se diz, um campo minado, né? Um campo de dinamite, minado. Qualquer coisinha eu explodia, entendeu? Por quê? Porque eu estava sempre nessa apreensão de que alguém vai me dizer, entendeu? Que eu não sou digno de ser amado, que eu não sou ok como eu sou, etc. Tudo projeção. Mas por quê? Porque eu internalizei todas aquelas impressões, todas aquelas respostas, todas aquelas, entendeu? Estímulos que eu recebia das pessoas em torno de mim. Então, só para te dar uma dimensão, essas impressões influenciaram a minha vida adulta durante todos esses anos espirituais da minha vida,
até mesmo após aquilo que eu chamo de autorreconhecimento, ou autorrealização. Entendeu? Quando a autorrealização ocorreu em 2011, eu me senti uma pessoa totalmente transformada, totalmente livre. Eu não acreditava o que tinha ocorrido, porque eu me relaciono com o mundo agora de modo diferente. Entendeu? Eu já não respondo tão violentamente, uma transformação totalmente, como se diz, evidente. Ok? Mas, ainda assim, esse sentimento de inadequação, de insuficiência, de querer ainda ser amado, validado, de querer mostrar para os outros que, ei, ó, eu não sou aquela pouca porcaria, né? Como se diz. Eu não sou, sou uma pessoa sábia agora, entendeu? Eu sou uma pessoa autorrealizada, olha para mim. Então, essas impressões ainda estavam ali e eu comecei a ficar confuso, porque eu não entendia bem, eu sabia que eu era consciência, entendeu? Que eu era pleno, etc. Mas ainda assim, eu tinha essa tendência de querer mostrar para o mundo, ou querer que algumas pessoas soubessem, que eu sou uma pessoa ok, eu sou uma pessoa sábia, que eu sou uma pessoa espiritualizada, que eu sou uma pessoa iluminada, etc, etc. Esse mecanismo, essa necessidade de compensar esse sentimento de inadequação era ainda vivo dentro de mim, como alguma coisa, como uma remanência dessa ignorância, ainda sobreviveu no meu sistema, entendeu? E essa ignorância permaneceu ali ainda por algum tempo. Eu acho que você talvez já tenha ouvido eu contar a experiência quando o primeiro satsang meu lá nos Estados Unidos, uma amiga nossa, uma alemã, ela sabia o processo que eu estava passando antes, o autorreconhecimento, e depois eu continuei compartilhando com ela, e ela organizou um satsang numa propriedade dela, na natureza, um lugar lindo. Então, aquele primeiro satsang, eu falei para ela, tudo bem, quer que eu compartilhe aquilo que rolou aqui, entendeu? Você chama um grupo, mas um grupo de pessoas muito íntimas, pessoas que eu conheço, porque eu sou muito tímido. Eu tinha um problema, Gustavo, que eu tinha uma dificuldade monstruosa de falar publicamente, entendeu? Por quê? Porque eu não acreditava que as pessoas fossem apressar aquilo que eu pudesse dizer. Eu tinha medo do microfone, entendeu? Tinha medo Entendi. da situação. Então, mesmo após o auto-reconhecimento, eu ainda tinha aquela apreensão. E essa minha amiga organizou esse satsang, e esse satsang, ela começou a me dizer, olha, Naga, agora não vão ser mais 8, vão ser 10 pessoas. Eu falei, tudo bem, 10. Os dias foram passando, o satsang ia ocorrer no domingo. Aí, no domingo anterior, ela começou a dizer mais ou menos quantas pessoas seriam. Aí, na quarta-feira, ela me diz, olha, não são mais 12, são 18. E eu comecei a ficar com medo, eu comecei a ficar apavorado, porque tinha diversas pessoas que eu nem conhecia, entendeu? Eu comecei a entrar num pânico, Gustavo, um pânico tão forte. Eu passei umas 2 noites sem conseguir dormir. Era uma guerra, era uma batalha. Tinham duas vozes. Tinha uma voz, a voz do meu passado, que me deixava acordado toda noite e que dizia, cara, cancela esse satsang, entendeu? Vai ser o maior vexame, você vai queimar o seu filme, você vai ficar paralisado de medo ali, entendeu? Não vai fluir isso, cara. Você não lembra? Você não sabe falar em público, você não pode compartilhar nada, ninguém vai apreciar o que você tem para dizer. Então, essas vozes me atacavam durante a noite que eu não conseguia dormir. E foi se intensificando, 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 até um ponto que chegou na sexta-feira. Você já deve ter ouvido eu contar essa história, Gustavo, ou não? Já sim, já ouvi. Então isso, então, para quem não tinha ouvido ainda, na sexta-feira, no sábado, ocorre que, no meio dessa tensão, essa voz desapareceu e eu entrei num estado de total paz, de total tranquilidade, entendeu? Minha mente ficou totalmente satívica, resolvida. Aí veio o sábado, veio o domingo, o satsang foi maravilhoso, e eu falei, uau!
Isso que é satsang, isso é uma maior viagem. É como surfar numa onda que eu nunca tinha surfado, entendeu? Você se joga ali, se entrega na mão de Deus e Deus começa a falar por você. Então, isso simplesmente para ilustrar o fato de que esses condicionamentos, essas vozes negativas em relação, né, à nossa autoimagem, às vezes, elas requerem muito tempo, entendeu? De modo que elas possam ser eliminadas do nosso sistema. Elas têm que ser processadas karmicamente e deixando o nosso sistema gradualmente. E o melhor modo para você fazer isso, você já deve saber, é através do Karma Yoga. Nós temos duas yogas, Jnana Yoga e o Karma Yoga. O Karma Yoga, simplesmente, nós começamos a harmonizar, alinhar os nossos pensamentos e ações com as escrituras do karma, de karma e dharma, né? Principalmente karma e dharma, de tal modo que a gente começa a agir, né, de modo dhármico e com uma atitude do Karma Yoga, né? Aquela atitude de contribuição, de devoção, de dedicação, porque nós começamos a compreender que tudo isso é simplesmente Deus, é Ishvara, né? Ishvara aparece como todos nós, né? Na dor, nos prazeres, nos sofrimentos, em tudo aquilo que nós experimentamos, tudo é simplesmente Ishvara, né? O Jiva é parte integrante de Ishvara, e o Jiva precisa compreender esse relacionamento, entendeu? Tudo é Ishvara, ainda assim eu estou aqui, eu estou sofrendo a minha dose de Parabada Karma em termos de sentimentos de inadequação, insuficiência, etc. Entendeu? Todo mundo sofre, eu recebo isso como prasada, ainda assim eu continuo a me educar segundo as escrituras Karma e Dharma, eu continuo agindo com essa atitude do Karma Yoga, e fazendo isso, naturalmente, eu começo a me alinhar, a me harmonizar com o meio ambiente, e o meio ambiente começa a retornar para a gente um feedback positivo. Pô, Gustavo, que barato, cara. Obrigado, de coração. Você se esforçou, usou o seu tempo, publicou, traduziu aquele material, publicou, você fez esse trabalho, né, de todos esses arquivos, você trabalhou com os gráficos, aquilo que seja, entendeu? Quanto mais a gente contribui em casa, na escola, no trabalho, mais as pessoas começam a devolver para a gente, entendeu? Simpatia, amizade, né? Apreciação, carinho, agradecimento. Não é assim que funciona? Total. Né? Então, essa atitude do Karma Yoga, né? Essas ações dhármicas, uma ação dhármica é uma ação apropriada, numa tempística devida também, entendeu? O tempo justo, uma ação, uma resposta apropriada, num tempo apropriado, e a gente vai aprendendo, né? vai encontrando um equilíbrio justo entre o conhecimento do Dharma e a atitude do Karma Yoga, e a gente começa a criar um novo tipo de Parabada Karma, porque essas respostas imediatas, esses retornos imediatos do campo dharmico para nós começam a ser positivos. Eles começam a offset tanto daquelas impressões, daqueles paradigmas antigos, tanto daquelas vozes internas, subjetivas, que dizem não, entendeu? Eu não sou suficiente, eu não sou adequado, eu não sou uma pessoa digna de ser amada, mas você continua agindo com esse espírito e seguindo o Dharma, contribuindo, em vez de simplesmente, né, querendo tudo para você, com aquela atitude de agradecimento, de dedicação. Então, as pessoas começam a dizer para você, pô, cara, você é muito bacana, você é uma pessoa simpática, você é uma pessoa muito amável, entendeu? Você vai dizer assim, dentro de você, assim, não, mas eles estão mentindo. No início, a cabeça vai dizer, não, a voz do passado vai dizer, não, eles estão mentindo, não é possível. Porque eu tenho quase certeza que eu não sou uma pessoa lovable. Amável. Né? Amável, lovable. Mas você começa a receber esse feedback positivo de novo, e de novo, de novo, e de novo. Esses feedbacks novos,
eles vão neutralizando e cancelando aquelas impressões antigas, entendeu? E você vai desenvolvendo um outro programa. Nós somos máquinas ou computadores biológicos programados segundo esses feedbacks, essa interação nossa com o nosso meio ambiente, entendeu? Mas nós somos um computador com a capacidade de escolha a respeito de como eu respondo a cada um desses estímulos, né? Eu tenho pelo menos isso. Esse é o fator mais importante. Eu posso contribuir no meu programa. Como eu contribuo? Eu posso contribuir no meu programa, na minha programação? Através das minhas ações, porque as minhas ações são determinantes no tipo de feedback que eu recebo do campo, e esse feedback é determinante para a minha autoimagem. Se eu começo a receber um feedback, você é um cara bacana, você é um cara genial, você é um cara inteligente, você é um cara simpático, entendeu? Você é um cara generoso, etc. Entendeu? Então, o meu programa começa a se modificar. E tudo isso é possível simplesmente através dessa compreensão, né? Karma e Dharma, essas simples yoga de preparação fundada em Karma, Dharma. Karma e Dharma é a mesma coisa. Karma, a gente diz que é simplesmente uma ação, né? A gente age. E Dharma são as leis cósmicas, né? As leis naturais do universo que governam esse campo, o qual nós temos a possibilidade de trabalharmos os nossos karmas. Então, esse campo dharmica é um campo muito bem ordenado, é uma ordem. Tudo tem que seguir as suas próprias naturezas, né? Senão, ninguém jamais se levantaria de manhã cedo para fazer nada. Ninguém trabalharia por nada se o campo não fosse muito bem ordenado, entendeu? Porque para que eu vou trabalhar se de repente, né, cada pessoa, não existe ordem nenhuma, cada pessoa faz o que quer, entendeu? De repente, amanhã de manhã, quando eu acordo, o sol decide de ficar frio, entendeu? A lua decide de não aparecer. Se tudo a nível, né, macrocósmico ou microcósmico, entendeu? Não segue essa ordem inteligente, tudo entraria num caos total e nós não teríamos uma estrutura que nos permite, né, de trabalhar os nossos karmas. Então, nós temos essa estrutura, e isso é o que nós chamamos de Ishvara, o campo. E, através desse campo, nós temos a possibilidade de nos adequar com essas leis do campo e, através dessa harmonização, adequação, né, conformação dos nossos pensamentos e ações com essas leis cósmicas naturais, nós começamos a receber esse feedback positivo e reprogramamos a nossa autoimagem, né? As nossas noções e ideias sobre nós mesmos como jivas. Mas isso não neutraliza ou não obstaculiza ou não contradiz o outro trabalho, que é o trabalho Aham Brahmasmi. Eu sou Brahmana, eu não sou Jiva, entendeu? Eu sou a consciência, o ser pleno, infinitamente ilimitado, né? Então, você faz esse trabalho do ponto de vista do Yana Yoga, mas você não quer negligenciar o Jiva, porque o Jiva precisa de se tornar um Jiva psicologicamente saudável, uma autoestima, né, mais saudável, de tal modo que a mente do Jiva não esteja sempre perturbada com a ideia there is something wrong with me, tem alguma coisa errada comigo, ninguém me ama, ninguém me quer. Se a mente estiver extremamente, né, tomada, né, por esses pensamentos, essa mente é uma mente em constante agitação, perturbação e incapaz de realmente assimilar e integrar esses ensinamentos, reter esses ensinamentos, entendeu? A mente muito agitada, muito perturbada por esses pensamentos negativos, entendeu? Aí você vai pensar, Aham Brahmasmi, mas Aham Brahmasmi
não tem o poder de neutralizar aquelas ignorâncias requerem outro tipo de trabalho, que é o trabalho mais a nível da psicologia humana do Jiva, entendeu? E isso pode ser feito gradualmente através dessa yoga chamada Karma Dharma Yoga, entendeu? Só ocorre que muitos de nós, quando nós chegamos no mundo espiritual, quase todos nós nos voltamos para a espiritualidade, nós estamos sofrendo. Quando a gente sofre, a gente busca uma saída, né? Aí, quando a gente vê que existe a saída chamada espiritualidade, a gente vai no mundo espiritual buscando um modo de remover esse sofrimento psicológico do Jiva. Quando a gente chega no Vedanta, a gente ouve, né? Que nós somos a consciência, nós somos Brahmana, etc, etc. Não existe nada que a gente precise fazer, não existe nada que a gente tenha que obter, que nós já somos em plenitude, nós já somos tudo que existe para ser obtido já foi obtido, entendeu? Que nós somos a totalidade, ou o substrato, como a gente queira dizer. Quando a gente ouve esses elogios enormes a respeito daquilo que nós somos, a gente imediatamente pensa, essa é a solução. Eu vou solucionar a minha problemática do Jiva, senso de inadequação, eu vou solucionar através do Jnana Yoga do Vedanta. Okay? Mas o Jnana Yoga do Vedanta, Gustavo, somente realmente resolve essa problemática e resolve once for all quando a mente já é pré-qualificada para o Jnana Yoga do Vedanta. You understand? Se a mente precisa já ter um certo desenvolvimento de qualificações preliminares, de tal modo que ela possa entrar no mundo do Jnana Yoga. Por exemplo, um outro exemplo, as pessoas, quando pensam em termos de meditação, elas chegam no mundo espiritual e falam assim, todo mundo fala que a solução de todos os problemas é a meditação e eu quero meditar, né? Mas o que ocorre é que a maioria das pessoas não consegue meditar. Por quê? Porque para uma pessoa conseguir meditar, ela precisa estar pré-qualificada para a meditação. Quando a pessoa tem uma mente muito perturbada, ela não é fit, ela não é capaz de meditar. Entendeu? Aí ela vai dizer, não, a meditação não funciona. Não, é porque eu não posso meditar a menos que eu tenha uma preparação inicial. E essa preparação inicial, a gente diria, é o Karma Yoga, ou é a terapia, ou é a psicanálise, ou aquilo que seja, entendeu? A gente diz muito frequentemente, Karma Yoga é a nossa terapia, é a nossa psicologia. Psicologia do Vedanta, terapia do Vedanta. Então, a gente não consegue meditar porque a gente precisa fazer um outro trabalho mais preliminar. Do mesmo modo, quando nós chegamos no Jnana Yoga do Vedanta, né, se a gente não tiver feito esse trabalho do Karma Yoga, não tiver feito um pouco de trabalho de meditação, né, o Vipassana Yoga, etc., de controle, né, da mente, purificação, one pointedness, foco, controlar os órgãos sensoriais, todo esse aspecto de disciplina, né, do Jiva, né, da mente do Jiva. Então, se a gente não tiver feito esses estágios preliminares, o Jnana Yoga ele não funciona quase sempre, entendeu? Por quê? Porque nós precisamos de passar pelos estágios preliminares de preparação da mente, né? Então, aquilo que eu sugiro, né, conhecendo um pouco você, como conheço, é que você continue muito focalizado, mais e mais e mais e mais focalizado no Bhagavad Gita. Karma Dharma. Sim. Karma Dharma, Karma Dharma. Você pode começar, você já tentou, nós já tivemos algumas conversas, você tentou entrar no mundo da meditação, de sentar em silêncio e tentar controlar a mente, e aquilo foi um pouco mais distante, né? Foi difícil. Eu já consigo fazer 15 minutos de japa todos os dias, entendeu? Isso eu já posso fazer. Sim.
Então, tudo isso vai sendo conquistado gradualmente, até que um dia você se encontra numa situação que você já começa a sentar, fechar os olhos e começar a entrar num espaço de paz interior, de silêncio, entendeu? E tudo isso é importante, não como um objetivo final, uma destinação final, entendeu? Mas simplesmente como um estágio intermediário, né? Desenvolver esse silêncio, essa paz, essa tranquilidade, né? Uma mente focada, calma, tranquila. Então, gradualmente, você vai chegar nesses estágios também, entendeu? Isso não significa que você não possa continuar estudando um pouco de Jnana Yoga, as escrituras mais avançadas, né, dos Upanishads, mas a minha sugestão é que você permaneça mais focado mesmo no Karma Yoga, Dharma Yoga, desenvolvendo conhecimento sobre o Dharma e desenvolvendo essa atitude, compreendendo a psicologia do Jiva, dessas leis psicológicas, compreendendo esse mecanismo de Vasana, desire, né? Desire ou medo, né? Desire ou simplesmente aversão, medo, né? Ou eu quero as coisas ou eu tenho medo do mundo, né? Eu quero o mundo ou eu tenho medo do mundo, né? Isso dependendo das minhas vasanas, das minhas impressões, das minhas tendências, né? Então, compreender Sim. o mecanismo, que é tudo depositado em suas vasanas, como vasanas no seu corpo causal, não significa que você precise necessariamente fazer um trabalho de psicanálise para descobrir qual é o seu trauma original, porque, entendeu? Nós não trabalhamos nesse nível, entendeu? Para nós é muito simples. A gente simplesmente a gente se torna um Karma Yogi, a gente se conforma às leis naturais chamado Dharma do meio ambiente e naturalmente nós começamos esse trabalho de transformação ou reprogramação dessas vasanas que são depositadas no nosso corpo causal, entendeu? No nosso inconsciente, né? E, naturalmente, se existem emoções fortes, se existem alguns traumas, se vierem à tona, você simplesmente fala aí, sim, 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 venha. Se existem fantasmas escondidos, né, no armário da minha mente inconsciente, eu quero que eles todos saiam, eu quero que eles venham para a minha mente consciente. Às vezes nós temos alguns traumas que são tão profundos que a única coisa que a gente pode dizer é assim, ó, se eles estão no meu corpo causal agitando a minha mente consciente, porque se o corpo causal estiver repleto dessas energias agitantes, conflitantes, a pessoa, sem compreender, ela é conscientemente agitada, entendeu? Pessoas que comecem a sofrer de ataque de pânico, por exemplo, são pessoas que possuem tantos conflitos subconscientes, entendeu? Que eles se manifestam simplesmente com um medo profundo, um pânico. E às vezes as pessoas começam a ter esses ataques. Eu tive algumas pessoas relacionadas à minha família com esses problemas, entendeu? Pessoas que nunca se trabalharam. Então a gente nunca sabe se existem algumas dessas energias que elas precisam realmente serem depuradas, né, no nosso sistema. Elas precisam ser espirradas. Elas precisam sair do nosso sistema, entendeu? Eu tive uma experiência muito forte quando eu cheguei em Pune, em Índia, no início dos meus anos com Osho Rajneesh lá em Índia. Eu tive uma experiência que, uma determinada experiência, ela simplesmente ela saiu da minha mente inconsciente, apareceu na minha mente, né, consciente, no meio da noite. Foi uma experiência fortíssima, foi um release, não? Como se diz release, Gustavo? Release, Uma liberação. uma liberação de uma vasana, uma impressão, uma experiência que estava residualmente ainda me afligindo, né? Ponto inconscientemente, veio a nível consciente, entendeu?
Mas, como eu disse, eu cheguei nesse mundo com uma enormidade de karma para ser trabalhado, processado, entendeu? Digerido. Eu tive que trabalhar muito, né? Não existe nada melhor para fazer nessa experiência humana nossa do que processar o nosso karma positivamente, inteligentemente, né? Promovendo sempre, né, a nossa elevação espiritual. A mim, propósito de estarmos vivos num corpo físico, né, diante desse campo que nos permite trabalhar, né, os nossos karmas, é essa elevação, crescimento, desenvolvimento espiritual. E não existe nada mais bonito, nada mais frutificante, nada mais gratificante do que fazer esse trabalho de crescimento espiritual, qualquer que seja o nosso estágio de evolução, de crescimento. A gente precisa compreender que, naturalmente, o jiva, quando ele se sente muito pequeno, inadequado, insuficiente, ele viaja muitas vezes, ele se imagina, ele tem essas, essas, essas ideias de glorificação, de autoglorificação, ele se acha já, entendeu? O máximo, não, eu sou altamente qualificado, eu sou altamente realizado já, eu já sei tudo, etc. Então, a gente precisa compreender esses aspectos, esses mecanismos de compensação das nossas mentes, entendeu? E descontar tudo isso sem precisar sofrer ou fazer drama, com muita generosidade, carinho e amor pelo nosso jiva, entendeu? Porque é a coisa mais comum que existe. Quanto maior for esse sentimento de inadequação, insuficiência, quanto for menor for, pior ou mais negativa for a nossa autoimagem, entendeu? O nosso auto-amor, né? Quando for realmente, mais a gente vai viajar, delirar, né? Com essas ideias grandiosas, né? De, oh, não. Eu me lembro exatamente quando eu cheguei na Índia e eu tentava me enrustir ou me esconder minha problemática psicológica por trás da minha espiritualidade. Eu tinha aquela autoimagem, eu sou um ser altamente espiritualizado. Olhem só essas pessoas aqui no Ashram, ninguém medita tanto quanto eu, entendeu? Eu medito de manhã, de tarde, de noite. Veja como eu sou uma pessoa dedicada nesse estudo. Eu não estou perdendo tempo no Ashram, né? Me divertindo, indo para muitas festas, no bar, isso e aquilo. Não. Mas com o tempo eu comecei a observar que eu estava tentando me esconder por trás dessa imagem espiritual, esconder a problemática psicológica do meu jiva com essa coberta que era muito curta, entendeu? O jiva começou a aparecer aqui, os problemas psicológicos do jiva que eu estava tentando cobrir, né? Então, gradualmente, aí um dia eu me lembro que nós estávamos no Buddha Hall com o Darshan do Osho, e o Darshan do Osho, o Osho falou uma coisa do tipo lá, que assim, tudo isso, todo esse experimento nosso aqui, no Ashram, é simplesmente para ajudar vocês a se livrarem de toda essa porcaria psicológica que vocês receberam do mundo, todas essas ideias negativas a respeito de vocês mesmos, entendeu? Vocês não são pessoas normais, vocês são pessoas, entendeu? Totalmente aleijadas devido a todas essas noções absolutamente negativas, né, a respeito de vocês. Então, ele disse assim, todo esse trabalho é um trabalho para limpar toda essa porcaria que vocês chegaram aqui com, de tal modo que mais para frente o trabalho espiritual de vocês possa começar. Quando ele disse isso, Gustavo, a ficha caiu para mim e eu falei assim, meu Deus, é isso mesmo, entendeu? Agora eu entendi, eu pensava que eu estou aqui pensando que eu sou uma pessoa já quase iluminada, etc. E, na verdade, eu estou ainda tentando me libertar de toda essa sujeira mental, emocional, psicológica, entendeu? Todos esses pensamentos e emoções negativas a respeito da minha existência, né? Então, eu estou
me desprogramando, desprogramando de toda essa porcaria, entendeu? E o Osho colocou em perspectiva lá que aí então você vai poder começar o seu trabalho espiritual. A ficha caiu para mim, eu fiquei assim, uau! As coisas não são exatamente como eu estava delirando, né? Então, me diz aí alguma coisa mais. O que você acha? Ah, não, professor, foi basicamente isso, né? Eu tenho estudado o Bhagavad Gita, como o senhor tem me recomendado, e de uns tempos para cá eu comecei a trazer mais Ishvara, né, para dentro da questão da minha compreensão através das leis. Eu ainda tenho, o Jiva ainda possui essas tendências relacionadas, essas noções de insegurança, etc. Mas na medida em que eu começo a perceber mais e mais que eu não recebo nada além daquilo que eu mereço, de acordo com a lei do karma, entendeu? Apesar de ser experiências desagradáveis, ainda assim eu ainda posso receber com um pouco mais de tranquilidade, entendeu? E tentando sempre procurar ali onde é que... Em realidade, às vezes, quando acontece de eu ver uma, vamos dizer, uma raiva ou um sentimento desse, às vezes eu fico muito feliz quando isso acontece, porque agora eu tenho ciência de que eu tenho esse problema a resolver, entendeu? Identifiquei e agora eu posso trabalhar em cima dele. Mas o que tem gerado muito mais tranquilidade para mim é estar entendendo mais da natureza do campo, Sim. entendeu? E na medida que o estudo tá avançando, eu estou vendo bastante progresso, entendeu? Eu tenho me livrado mais de algumas atitudes de competitividade, né? Não tenho mais feito do Vedanta uma corrida Sim. e eu estou colocando Legal. mais, está passando na medida do tempo aquela medida de estudar como se fosse uma disciplina lá da faculdade e é isso aí, né? É muito bom. E antes eu não tinha trazido o Ishvara para minha vida, entendeu? Então, agora com a compreensão fica muito melhor. Eu vejo que tem muito mais abertura, eu vejo que tem muito mais compaixão, às vezes que eu não condeno mais o meu Jiva como antes, entendeu? Sim. Porque eu entendo que o campo está simplesmente processando o karma de todo mundo, o que eu estou recebendo é simplesmente entendeu? Através de Ishvara presidindo as leis de causa e efeito, mas eu ainda tinha essa dúvida com referência a esses sentimentos, né? Porque a dúvida que ficava em mente era, putz, você já está há um tempo estudando, entendeu? Você está meditando, você está em contato com o professor, e ainda assim essas coisas persistem. E a dúvida que eu tinha era, pô, essas coisas realmente vão estar o tempo todo ali subjacente, influenciando, causando pensamentos, ou então, às vezes, você sabe de uma coisa e você não consegue agir em conformidade com o que você sabe, porque aquele pensamento se tornou uma palavra, a palavra se tornou uma ação, a ação daqui a pouco se transformou no seu comportamento, entendeu? E isso, às vezes, me fazia eu duvidar do meu progresso, né? Então, você Sim. já está estudando, mas e aí? Parece que não está indo para frente. Sim, não, você é legal. Então, as coisas estão indo muito bem e você reconhece o seu progresso, o seu desenvolvimento, e você já sabe, né? Já aceitou o fato de que a elevação, o crescimento, o desenvolvimento espiritual é um trabalho, um processo gradual, não ocorre da noite para o dia, né? Não ocorre instantaneamente, requer muito esforço, muito trabalho, muita paciência, muita humildade, né? Muita sabedoria, que é alguma coisa que gradualmente cresce, né? À medida que nós nos mantemos associados com os ensinamentos, né? da nossa tradição, né? Então, eu acho que está tudo indo muito bem. Por que você quis falar comigo hoje? Você tem todas as respostas já? Eu acho que, não sei, foi melhor ouvir do senhor, entendeu? Não, você está, daquilo que você disse, você está fazendo um grande progresso, né? E você parou de se exigir a iluminação ou moksha instantâneo, né? Ah, não, eu tenho que ser, por quê? Porque eu tenho que ser o iluminado dos iluminados, entendeu? Eu tenho que ser o Buda, eu sou o retorno do Buda, etc, etc. Então você passou já por aquela fase, né? Você já deixou ela para trás, você compreendeu que simplesmente essa é um aspecto do ego, do indivíduo, quando ele se sente mais
muito, né, um grau mais elevado de insuficiência e inadequação, mas que, na medida que a gente olha para isso, a gente olha para isso como um objeto de experiência, e a gente vai deixando isso passar, e a gente tem que aprender a amar o nosso jiva assim como ele é em seu momento, né, em seu estágio de desenvolvimento, sempre, 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 sempre amando o seu jiva, né, porque é ele, através dele que a gente consegue transcender ou ir além, né, dessa existência, né, dualística, né, dessa experiência, dessa identificação, né, com essa realidade aparente dualística, né, é através do jiva, é através do intelecto preparado, refinado, purificado deste jiva que moksha ocorre. Então, nós precisamos cuidar gentilmente, generosamente, amorosamente do nosso jiva, é esse instrumento, é esse intelecto humano que nos permite, né, de nos liberarmos dessa roda viva, né, de ficar sempre preso nesse mundo das experiências, dependendo sempre do campo, das pessoas, das coisas, dos eventos, sempre correndo para lá e para cá, sempre agitado, né? Porque se terminasse numa vida, a gente diria assim, tudo bem, é só uma vida, deu pouco. Mas as escrituras dizem que a gente volta, né, para sempre até a gente resolver esse problema. Esse problema só pode ser resolvido, né, no final das contas, através do autoconhecimento, que é um aspecto do Yana Yoga do Vedanta, né? Mas para nós chegarmos, né, a um exercício, né, eficaz dessa autoinvestigação, seguindo a lógica dos Upanishads, a gente precisa de abraçar os nossos jivas, né, e ajudar esse jiva a se sentir relaxado, à vontade com ele mesmo, com o meio ambiente, entendeu? De vez em quando você pega o seu braço, etc., dá uns beijos bons nele e diz assim, meu jiva, vai no espelho e dá um beijo no seu rosto, entendeu? É isso aí. Beijando você mesmo, você está beijando Ishvara. Beijando É, você está beijando Ishvara, entendeu? sim. É isso aí, professor. Se eu quiser falar mais alguma coisa, eu posso ouvir aqui a tarde inteira, porque senão já matou as perguntas. Então tá. O que mais que a gente pode dizer sobre essa problemática? Eu não estou muito inspirado hoje, porque eu estou um pouco adoecido, mas eu fico satisfeito de saber que, ao menos, serviu para esclarecer algumas das suas dúvidas, né? Parece que você não tinha muitas dúvidas quando você chegou para falar comigo, mas você pode ficar à vontade de sempre que quiser falar comigo, né? Sabe que eu estou sempre à disposição. Seja paciente com o seu Legal. ame o seu jiva, né? Seja humilde, seja sábio, né? Na medida que você compreende que a sabedoria é a coisa mais valiosa e que se fosse alguma coisa possível de ser obtida ou comprada da noite para o dia, já não seria tão valiosa, entendeu? Então, você Sim. é um buscador do moksha e é o conhecimento mais valioso que existe e que é muitos méritos, muito esforço, muita dedicação, muito esforço mesmo, entendeu? Muito crescimento, desenvolvimento, etc. Só poucas pessoas têm esse desejo, né? Pelo autoconhecimento e moksha. Então, é importante que a gente saiba que quando a gente quer aquilo que é o mais valioso de tudo, naturalmente a gente está, né? A gente está empreendendo, né? Uma busca das mais difíceis que existem, porque é o que existe de mais valioso. Entendeu? É difícil, muito embora seja a coisa mais simples do mundo e mais auto-evidente, né? Mas ainda assim é difícil, porque compreender essas declarações finais dos Vedas requer uma mente altamente qualificada, purificada, né? Está sempre ali contemplando, né? Focada, né? De novo, né? Refletindo, contemplando, assimilando, etc. Essa mente precisa estar muito bem preparada, muito bem.
sutilizada, né? Porque os ensinamentos são simples, mas são muito sutis. Ok? Ok. Então tá, querido. Então, um abraço e a gente se vê aí no sábado ou no Facebook. Então, um abraço a todos aí e até a próxima. Ok, professor, eu que agradeço. Muito obrigado, entendeu? Muito bom ter contato com o senhor e a gente se vê no sábado. E é isso aí. Um abraço também para a Sanga lá, ó.